Que o seu dia seja abençoado. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num texto muito provocador. É o capítulo 24 de um livro de Samuel Whitfield e o título já entrega o jogo, né? Discipulado começa com contemplação. Um título que já faz a gente parar, né? Totalmente. E a promessa aqui é falar sobre transformação. Só que, já adianto, o autor leva a gente por um caminho que, assim, desafia muitas das nossas ideias. Ele argumenta que a verdadeira transformação não está naquela busca por experiências, sabe? Aqueles momentos arrebatadores. Eventos emocionantes, picos de sentimento. Isso. É algo bem mais sutil. E constante. Exatamente. O autor nos joga, assim, no centro de uma ideia muito poderosa, que é essa prática de contemplar. É o motor de tudo para ele. E o nosso objetivo aqui é ir fundo nisso. O que significa contemplar nesse contexto? Sabe, porque ele diz que esse é o ponto de partida. Certo. E, principalmente, como é que isso se conecta com o objetivo final que ele propõe, que é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O fascinante aqui é como ele redefine o que a gente deveria estar buscando. Ok, vamos desvendar isso. E ele já começa assim com uma frase que é um soco no estômago da nossa cultura de eventos gospel. Pode falar. Ele escreve, olha só, o objetivo de contemplar a Deus como um povo corporativo não é ter experiências mais emocionantes, mas tornar-se como Deus. Uau! É muito direto. É muito direto. Ele está basicamente dizendo que se o foco de um encontro é só o arrepio, a emoção, o sentimento do momento, talvez o alvo esteja completamente errado. É uma provocação e tanto. Porque ele nos força a perguntar o que a gente está buscando de verdade. Uma dose de emoção que dura o domingo? Ou uma mudança de caráter que dura a semana inteira? Boa. E ele conecta isso com uma teologia muito fundamental, a ideia do Imago Dei, a de que fomos criados para ser a imagem de Deus no mundo, para refletir o caráter dele. Na visão do autor, essa busca por experiências pode ironicamente virar uma distração enorme desse propósito. A gente fica tão focado em sentir o calor do sol que esquece que o nosso papel é ser um espelho que reflete a luz dele. Nossa, gostei muito dessa analogia do espelho. E para não ter dúvidas sobre qual luz a gente deve refletir, o autor aponta direto para Jesus. Ele cita duas passagens que são, assim, a base de tudo. A primeira, de Colossenses 1,15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Certo. A segunda, de Hebreus 1,3, afirma que ele é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. Quer dizer, não tem como ser mais claro. Jesus não é só um bom exemplo, ele é a imagem perfeita. E aí que a coisa toda fecha, né? A lógica dele se completa. Se o nosso propósito é refletir a imagem de Deus, e se Jesus é a revelação exata, completa dessa imagem... O caminho é um só. Exatamente. O caminho para cumprir nosso propósito é, necessariamente, nos tornarmos parecidos com Jesus. É uma conclusão quase matemática. E isso prepara o terreno para a grande questão do capítulo. Que é o como. O como. Ok, esse é o alvo. Mas qual é o mecanismo? Como, na prática, essa transformação acontece? E é aqui que a ficha cai. Ele vira o jogo com a afirmação central de todo o texto. Ele diz de forma bem direta: todo ser humano se tornará aquilo que contempla. Essa frase é pesada. Eu tive que parar quando li. É tão simples, mas as implicações são enormes, né? Isso tira a transformação daquele campo do esforço moral, daquela luta de eu preciso ser melhor, e coloca no campo da atenção, do foco. Onde você põe seus olhos? É um princípio poderosíssimo. E é crucial entender como o autor se esforça para mostrar que isso não é, tipo, uma lei da atração gospel ou pensamento positivo. Certo. Não é autoajuda. De forma alguma. Ele ancora essa ideia em vários textos bíblicos para mostrar que é um princípio espiritual. Por exemplo, ele menciona 1 Coríntios 13. Ah, sim, a passagem do ver face a face. Exato. E o contexto ali é poderoso. Paulo fala que agora a gente vê como num espelho embaçado, mas que um dia veremos face a face. O autor diz que a contemplação é a nossa tentativa de limpar esse espelho agora. Interessante. A visão, mesmo que imperfeita,
já começa a nos transformar. Ele também cita Colossenses 3, que nos manda manter a mente nas coisas do alto para sermos renovados à imagem do Criador. De novo, o foco da mente leva à renovação. E tem a passagem de 1 João 3:2, que talvez seja a mais explícita de todas, né? Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A conexão é direta. Ver causa a semelhança. Isso. Então não é sobre se esforçar para imitar, é sobre olhar tanto para algo que você começa organicamente a se parecer com aquilo. Perfeito. É como aprender a tocar um instrumento. Você não vira um pianista lendo manual de teoria. Você passa horas e horas ouvindo os mestres, observando a postura deles, o toque, a paixão. Você os contempla. Faz sentido. Com o tempo, sem nem perceber, seu jeito de tocar começa a ser moldado por aquilo que você tanto admirou. Para o autor, o discipulado opera com a mesma lógica. A transformação vem de dentro para fora, impulsionada pelo que captura a nossa admiração. Certo, mas isso levanta uma questão que me incomoda um pouco. Se o princípio é tão simples e poderoso, olhe para Jesus e você se tornará como ele. Por quê? Porque o mundo não está cheio de pessoas parecidas com Jesus. Porque é tão difícil. Ótima pergunta. E o autor não foge dela. Ele aponta para um obstáculo, baseado em 2 Coríntios 4. E não é só falta de vontade. Não mesmo. E aqui a análise dele fica ainda mais interessante, porque ele enquadra o problema não como apatia, mas como uma batalha. Uma batalha pela percepção. Uma batalha. Ele cita a passagem que diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, não é que as pessoas não queiram olhar, é que, segundo o autor, existe uma força ativa que as impede de ver. Existe um véu, uma cegueira. Isso muda tudo e me faz pensar qual seria o equivalente moderno desse Deus desse mundo. Talvez não seja, sei lá, uma entidade com chifres. Provavelmente não. Penso nos algoritmos das redes sociais, no ciclo de notícias de 24 horas. Eles não são, de certa forma, uma força que ativamente nos direciona para contemplar o trivial, o conflito, a ansiedade, em vez do belo. Eles são projetados para capturar nossa contemplação. Essa é uma aplicação perfeita do argumento do autor. Perfeita. A batalha pela nossa atenção é a grande batalha espiritual da nossa era. Se nos tornamos o que contemplamos e nossos aparelhos nos fazem contemplar comparação, indignação e consumo por 8 horas por dia... O resultado é inevitável. Exato. Qual o resultado para o nosso caráter? A cegueira que o autor menciona não é a falta de informação sobre Jesus, mas a saturação de outras imagens, outras narrativas que nos impedem de ver. Estamos tão cheios que a luz não entra. Exatamente. A luta não é por mais informação, é por percepção. É para tirar o véu. E se o problema é essa cegueira, então a solução não pode ser só intelectual. Não. Não adianta só dar um livro para a pessoa ler. É preciso algo que limpe a visão. E aí ele entra nas práticas, nas ferramentas. Sim, e a conexão é brilhante. Se o problema é uma cegueira causada por estarmos cheios de outros ruídos, de outros desejos, então as práticas que ele sugerem fazem todo sentido. Elas são, em essência, disciplinas de esvaziamento e de reenquadramento do foco. E ele lista algumas bem concretas. Mas uma me chamou muito a atenção pela escolha de palavras. Ele diz que devemos nos tornar estudantes da beleza de Jesus. Sim. Peraí, isso é muito específico. Ele não diz estudantes da doutrina ou da moral. Por que a palavra beleza é tão importante aqui? Essa é uma observação fantástica. A escolha da palavra beleza é totalmente intencional. Pensa comigo, a doutrina informa a mente, a moral guia as ações, mas a beleza captura o coração. Captura o coração. Ela gera afeto, admiração, desejo. Você pode concordar com uma doutrina, mas você se apaixona pela beleza. O autor argumenta que a transformação que dura não vem da obrigação, mas da adoração. Quando você vê algo como belo,
Você não precisa ser forçado a olhar. Você é atraído. Isso é muito poderoso. Muda a perspectiva de dever para desejo. Totalmente. Outra prática que ele menciona, e que pode parecer estranha, é o jejum. Como não comer, por exemplo, ajuda alguém a ver melhor? A conexão não é óbvia. A conexão fica clara quando a gente pensa no problema como saturação. O jejum, nessa visão, não é sobre punir o corpo ou merecer algo. É um ato deliberado de esvaziamento. Esvaziamento. Ao dizer não para algo tão básico como a comida, você está simbolicamente e fisicamente criando um espaço vazio, um silêncio em meio ao barulho dos seus apetites. E nesse espaço, a proposta é que você fique mais sensível para perceber outras coisas, para direcionar sua fome para Deus. É como desligar o rádio do carro para poder ouvir melhor o som do motor, sabe? Entendi. As ferramentas não são aleatórias, elas são antídotos diretos para os problemas que nos impedem de contemplar. Ele também fala sobre meditar na palavra, orar, cantar, mas aí vem um alerta importante que ele faz, certo? Sim, e esse é talvez o ponto mais crítico da parte prática. Ele insiste que essas práticas são apenas ferramentas. O objetivo não é ser um bom jejuador. O objetivo é contemplar a Deus. Certo. Ele diz que o que é crítico é o valor que a gente dá à contemplação, a prioridade que ela tem na nossa vida, e não os modelos específicos que a gente usa. Sem isso, o cristianismo vira um ritualismo vazio, uma lista de regras, e seria o oposto do que ele propõe. As ferramentas servem a gente, e não o contrário. É como ter as melhores ferramentas de jardinagem, mas nunca parar para, de fato, olhar e se alegrar com as flores. O propósito não são as ferramentas. Exatamente essa é a ideia. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir a grande ideia, seria que a transformação não é um evento, mas um processo alimentado pelo nosso foco, aquilo que escolhemos contemplar. De forma consistente, é o que nos molda. Exato. A pergunta que o autor deixa no ar para cada um de nós é: para onde meu olhar está verdadeiramente direcionado? O que domina meu campo de visão mental e espiritual no dia a dia? O desafio é que a gente direcione esse olhar intencionalmente. E ele termina o capítulo com uma citação de um dos pais da igreja que amarra tudo de uma forma linda. A frase é: a glória de Deus é o homem plenamente vivo. É genial. É genial porque conecta essa ideia de contemplar a Deus não como uma vida de negação, mas com vitalidade. Contemplar a Deus não nos torna menos humanos, nos torna plenamente humanos. É o caminho para a gente se tornar mais vivo. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é uma consequência inevitável de tudo que a gente discutiu. Se o princípio de que nos tornamos aquilo que contemplamos é verdadeiro, isso levanta uma questão importante. Lá vem. Nós já falamos dos algoritmos, das notícias, mas o que mais a nossa cultura nos convida a contemplar, o tempo todo? O sucesso financeiro, a imagem corporal perfeita, status, afiliações políticas. E como essa contemplação constante e muitas vezes inconsciente já está nos moldando, nos transformando em algo sem que a gente nem perceba. Se o princípio funciona, ele funciona em todas as direções. Uma reflexão muito necessária e, para ser honesta, um pouco assustadora. Há muito mais para desvendar nas ideias de Samuel Whitefield e nós continuaremos a explorar este livro em nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos os ouvintes.